texto bíblico que está em Isaías, no capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler Isaías, vamos ler um texto de Jeremias, e depois nós vamos lá para frente para ler um texto de Lucas. Isaías, capítulo 6, verso de número 1. Glória a Deus. Depois Jeremias 1, tá bom? Já prepara já o Jeremias 1. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Glória a Deus. Tá lá. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado. Pode seguir. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Ei, glória a Deus! Então gritei: ai de mim! Eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo, e vivo no meio, volta, 5, e vivo no meio de um, olha lá, vai. Logo um dos serafins voou até trazendo uma brasa viva e colocou no meu altar, mas está pulando, né? Deixa eu ver aqui. Versículo 5, então disse: ai de mim, porque sou perdido, tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei. Porém um serafim veio e voou para mim, trazendo uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado foi o seu pecado. Aleluia. Jeremias, capítulo 1. Oh, glória. Estou empolgada hoje com os profetas. Jeremias, capítulo 1. Versículo de número 4. Jeremias 1, versículo de número 4. Assim veio a palavra do Senhor dizendo... Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Então eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois que... Está pulando, né? Tá, deixa eu ler aqui, porque está pulando lá, não sei o que está acontecendo. Então, vamos lá, versículo 2. A qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amós, rei de Judá. E veio também, versículo 4. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas que eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo o que te mandar falarás, e não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor dos exércitos. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Amém. Glória a Deus. E lá em Lucas, oh glória a Deus, a pastora hoje quero ler tudo para depois eu só discorrer. Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5, versículo... Deixa eu ver onde está. Lucas 5 o chamado de Pedro. Estou achando aqui. E aconteceu, versículo 1. E aconteceu que, estando uma multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão,
Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo eu trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que se rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase se ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da grande pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago, filho de Zebedeu, eram companheiros de Simão, disseram a Simão: não temas, de agora em diante, Jesus lhes disse, de agora em diante vocês serão pescadores de almas. Olha só, nós estamos vendo aqui chamados, distintos chamados. E quando nós analisamos a postura dos homens de Deus, quando foram tocados pelo Senhor, quando Deus veio lhes chamar, porque todos nós temos um chamado. Todos nós que estamos aqui não nascemos simplesmente para crescer, comer, né, envelhecer e morrer, e deixar tudo que conquistamos aqui nessa terra. Nós nascemos porque nós temos um propósito. A nossa vida, ela foi feita por Deus para cumprir um propósito que só Deus conhece. O nosso propósito somente Deus conhece. Nós não temos a revelação completa de qual é o nosso propósito, mas Ele tem essa revelação completa. E é por esta razão que nós precisamos nos aproximar dEle. Por quê? Porque nos aproximando dEle, Ele vem e traz a revelação ao nosso coração. Todos nós nascemos para sermos simplesmente extraordinários. Esse foi o desejo do Senhor. Cada um é único, cada um tem uma identidade, cada um tem um propósito, cada um tem uma missão, cada um tem algo para fazer que com certeza vai se sentir único na terra. Mas qual é a maneira que nós temos de reconhecer, de descobrir e de ver a nossa verdadeira identidade saindo para fora? Veja bem, quando ele toca Isaías fala para ele o quê? Isaías fala para ele assim: eu tenho a minha boca suja, a minha boca é impura. Eu vivo no meio de um povo aí que só fala coisa errada, e a gente vive pecando com palavras. Apartai-vos de mim, Senhor, porque minha boca... E o que o Senhor fez? Pegou uma brasa do altar, tocou sua boca. Quando chegou na vida de Jeremias, quando chegou o Senhor a se manifestar e a falar com Jeremias, o que Jeremias disse? Senhor, eu sou uma criança, eu não conheço nada, eu não sei nada, eu não sou capaz. E o que Deus fez? Ele disse: eu vou pôr as minhas palavras na tua boca, e não diga que você é uma criança, porque eu te escolhi, desde o ventre da tua mãe eu te chamei. Pastor Davi? Que Deus abençoe, sejam bem-vindos. Então eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Desde antes da fundação do mundo, eu já te conheci. Então eu quero dizer para você nessa noite, que muitas vezes nós somos envolvidos por medos, nós somos envolvidos por circunstâncias, nós somos envolvidos em nossos próprios projetos, e muitas vezes nós ouvimos muitas e muitas e muitas vezes da boca das pessoas que não sabem quem somos, o que eles pensam que nós somos. E muitas vezes essas pessoas lançaram sobre nós os nossos pecados, as nossas limitações, as nossas fraquezas. E por azar, muitas delas a gente aceitou, e a gente recebeu na vida. E a gente trabalha numa limitação. Por quê? Porque você pensa que por essa pessoa ser mais velha, por essa pessoa ter mais experiência, ela sabe quem você é. Ninguém, a não ser o teu Criador, sabe quem você é.
Somente o teu Deus sabe quem você é. Nem você é capaz de discernir do que você é capaz. Você não sabe do que você é capaz. Você não tem o pleno conhecimento do que você pode suportar, do que você pode vencer. Por isso, muitas vezes, o Senhor Deus permite provações na nossa vida. E Ele disse para nós nos alegrarmos em meio às provações, para nós nos alegrarmos em meio às tribulações, porque as tribulações vão produzir paciência, perseverança, e sabe o que mais? As tribulações é que vão mostrar a nossa fé. E não a nossa fé para outras pessoas. É no meio da luta, é no meio da tribulação que nós verdadeiramente somos forjados na nossa fé, em acreditar no nosso Deus, em acreditar no que Ele é capaz, em olhar para Ele em vez para as nossas limitações. Então, quando Deus coloca em circunstâncias limitantes, Deus está trabalhando para revelar para você a tua identidade, a capacidade que você tem e do que você, cada vez que vence uma batalha, fica surpreendido e diz: eu não sei como que eu venci isso, eu não sei como eu consegui isso, eu não sei como eu consegui. Você não sabe, mas Deus desde o princípio sabia que você já era mais que vencedor. Ele desde o princípio, porque Ele nunca, jamais vai colocar algo na minha e na sua vida que nós não tenhamos já dentro de nós condição para vencer. Se você é pai, você sabe que você não colocaria na luta alguém que pudesse matar seu filho. Você colocaria alguém que o seu filho pudesse vencer. Sim ou não? Você não colocaria o seu filho para humilhá-lo numa situação em que ele não tivesse condição de vitória. Assim também é o nosso Deus. Se a tua luta está grande, se o teu desafio está grande, é porque Deus quer revelar para o mundo, e principalmente para você, que grande homem, que grande mulher, que fé extraordinária que você tem, apesar da tua impureza. Você veja, um era criança, se achava incapaz. O outro dizia: Senhor, tu tens escutado as minhas palavras, o Senhor tem visto que eu tenho falado no meio desse povo. Talvez muitas pessoas que estejam aqui estejam como o profeta Isaías, estejam falando muitas coisas no meio do povo, brincando, falando coisas que não devem, levando conversa, trazendo conversa, e diz: Deus não vai querer nada comigo, Deus não quer nada com aquela. Ele tem uma brasa hoje, aleluia, aleluia. Ele tem uma brasa hoje, aleluia. O que ele precisa é só pegar a brasa e permitir. Mas quando, veja bem, Elias, ele nota a sua conduta, ele vê a sua posição, ele olha a sua limitação. Deus pergunta: quem irá por nós? Quem eu enviarei? Ele mesmo torto. O que ele disse? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Estou torto, Senhor, mas eu quero ir. Estou, meu Senhor, no meio do povo de impuros lábios, Senhor, mas eu quero ir. Eu quero, Senhor. E Deus o tocou, e com certeza fez o que fez com Jeremias. Ao tocar aquela brasa, santificou a sua boca, e ele é um dos maiores profetas levantados no Velho Testamento. Ele foi considerado o profeta messiânico. Ele pregou o nascimento de Jesus. Ele que recebeu as revelações, né? Foi os pergaminhos que ele escreveu, que apareceram em 1947, né? As cópias dos pergaminhos que ele escreveu das suas profecias, logo que Israel foi restaurado como Estado, como uma nação novamente. Então Isaías, aquele que era impuro, ele se transformou num grande profeta até os dias de hoje, respeitado, profetizou a reis, profetizou a nação, profetizou tempos e temporadas, e foi usado para profetizar o nascimento de Deus, o nascimento do nosso menino, Jesus de Nazaré, que é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Então, qual é a falha que Deus não pode resolver? Nós não olhamos para a vida deles, e Deus não disse para Jeremias: Jeremias, você agora vai ter que esperar 30 anos para amadurecer, e você vai ter que passar por todo o processo. Você vai ter que fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquele outro, depois aquele outro, e depois você faz aquele outro, e depois você faz aquele outro, e quando você se formar naquele outro, daí você vai profetizar as nações.
Porque isso quem faz somos nós. Nós é que colocamos barreiras em Deus. Nós é que colocamos limitações em Deus. Nós só precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé, porque a palavra Ele coloca na nossa boca. Nós precisamos acreditar, porque o mover flui do Espírito de Deus que está em nós. O conhecimento, com certeza, todo homem apaixonado por Deus, toda mulher apaixonada por Deus, todo ser que ame a Deus de fato e de verdade, ele vai amar conhecer o seu Senhor. Mas isso não vem porque você quis conhecê-lo, vem porque Deus desperta o desejo de você conhecer a palavra. Deus desperta o desejo de você estar com Ele. Deus desperta o desejo de você desvendar aquilo que você quer entender. E Ele te leva a estudar a palavra. Ele faz milagres. Nós já nascemos prontos para sermos nós. Eu nasci pronta para ser eu. Você nasceu pronta para ser você. Aí dentro de você tem tudo o que você precisa. Deus só põe a brasa viva para santificar o que precisa, e Ele revela ao nosso coração a palavra. Porque se Ele não revelar a palavra, tem tantos doutores da lei que já leram, já estudaram, decifraram, não entendem e não conseguem viver. Sim ou não? Se nós olharmos lá para Israel, o nosso amado povo de Israel, estudam aquela Torá 24 horas por dia, durante séculos, e não conseguiram reconhecer quando o Messias pisou na terra. A palavra de Deus não vem revelada por nossa capacidade de estudar e estudar, mas pela capacidade da gente pedir que o escritor esteja conosco lendo a palavra. Aleluia! Porque ele revela. A Bíblia é um livro que tem que ser revelado. Estudamos história de Israel, estudamos sim o comportamento, os milagres, né? Temos com certeza desejo, e eu quero trazer ainda muito mais ensinamento, porque quanto mais a gente se capacita, dentro da nossa capacitação, Deus vai trazendo revelação, e mais revelação, e mais revelação, e mais revelação, e nós temos que sempre estar buscando por mais. Porém, devemos crer que quando Ele toca na boca, você só obedeça. Tem muitas pessoas que estão lá fora hoje morrendo. Tem muitas pessoas que estão lá fora e que você foi designado desde a eternidade para um encontro divino. Existem muitas vidas que você foi designado para entregar uma palavra, porque Deus tem um chamado com você. Porque Deus tem uma escolha com você. Às vezes a nossa maior batalha é não acreditar na gente, e por isso nós fugimos do nosso chamado. Nós achamos que somos incapazes, nós achamos que não podemos, mas Deus tem. Eu fui designada por Deus para a vida de muitas pessoas, que se não tivesse se encontrado comigo, e não fosse eu com aquilo que eu tenho, eles talvez estivessem mortos hoje. Porque Deus capacitou a minha vida com algo tão especial dentro de mim, desde a eternidade, que essas pessoas, ao chegarem perto de mim, eu tenho condição de ajudar, pelo que eu recebi do Senhor. E tem pessoas que precisam daquilo que está em você. Tem pessoas que precisam de você, que elas estão esperando a manifestação de mais um filho de Deus. E nós precisamos dizer ao Senhor: Senhor, toca com a tua brasa nos meus olhos, se for preciso, na minha boca, se for preciso. Toca com a tua brasa no meu coração, se o meu coração está amargoso. Se Ele tocou nos lábios, se Ele tivesse pedido: Senhor, eu tenho um coração amargoso, onde é que Ele teria tocado? No coração. A obra da nossa vida é feita por Deus e não por nós. Não há nada que nós possamos fazer, porque sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem Deus a gente não pode fazer absolutamente nada. Sem mim, nada podereis fazer. E tem muitas e muitas e muitas e muitas pessoas que passam a vida toda tentando melhorar para Deus, quando deveriam se entregar para Ele. Ah, meu Deus, se você conseguir entender o que eu estou dizendo, que nos pés do Senhor
nos pés do Senhor, quando nos rendemos ao Senhor, quando nos prostramos diante dEle, quando nos desarmamos diante dEle, todo conhecimento, toda a sabedoria que Ele tem prazer em passar. Ele tem prazer em passar. Mas nós temos que nos desarmar diante dEle. Nós temos que dizer, como o profeta Elias disse: eis-me aqui, Senhor. Eu não quero morrer sem cumprir meu propósito. Eu não quero passar. Se Elias não tivesse dito, eis-me aqui, eu nem saberia quem ele era. Ele passaria pela vida e teria uma vida insignificante. Não teria trazido nenhum legado. Mas porque ele disse, eis-me aqui, quem sabe ele pensou que ele ia profetizar para o povo. Quando que ele ia imaginar que ele ia ser chamado de profeta messiânico? Quando que ele ia imaginar que ele ia ver com os seus olhos e escrever sobre a vinda do nascimento de Jesus, que o seu nome seria Emanuel, que ele viria de uma virgem? Meu Deus, você sabe que o que Deus tem preparado para mim e para você, aquilo que Deus quer deixar de marca e de legado, ele está disponível em Deus nos pés do Senhor. Nos pés do Senhor. Porque estar aos pés do Senhor significa me render ao Senhor. Me render ao Senhor. E quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós fazemos dele, oh meu Pai, nosso Senhor, porque Ele pode ser teu Pai, mas você pode não tê-lo como seu Senhor. E tem muitos pais que não exercem senhorio sobre os filhos. E o que é senhorio? Senhorio é eu dou a ordem e você obedece. Isso é senhorio. Você chega às 10. Que hora que tem que chegar? Às 10. Você não quero você naquele lugar. Quem é pai aqui entende o que eu estou dizendo? Esse pai que tem controle sobre os seus filhos, que governa seus filhos, é o Senhor. Por isso nós devemos chamar nosso pai de Senhor e nossa mãe de Senhora. O que nós estamos dizendo? Você manda em mim. Sim ou não? Sim, senhora. Não, senhora. Sim, Senhor. Não, Senhor. Porque eles são provedores da nossa vida. São eles que nos sustentam, são eles que nos alimentam, eles que pagam o nosso estudo. E com toda certeza são eles as pessoas que mais nos amam na vida. E que mais querem o nosso bem. Quando nós não entramos debaixo do senhorio dos nossos pais, as consequências são ardidas e doloridas, sim ou não? Nós queremos sair do senhorio dos pais e não fazer a vontade dos pais, queremos fazer a nossa própria vontade, e quando a gente volta, me diz uma coisa, algum amigo te ajudou ou foi teu pai e tua mãe? Diz para mim. Ele disse para não fazer, você fez, e quando quebrou a cara, na casa de quem que se bateu? Pai e mãe. Quem é assim? Por quê? Porque quem nos ama quer nos proteger. Assim também é o nosso Deus. Ele nos escolheu, mas Ele nos deu a liberdade de fazer dele nosso Senhor ou não. Quem não tem Deus como Senhor é porque não o ama? Não, ama muito. Ama muito. Tem muita gente que não tem Deus como Senhor e o ama muito. Só que é o seguinte, quando nós fazemos dele Senhor da nossa vida, nós estamos declarando para ele, eu te amo, mas também confio que o que o Senhor tem para mim é melhor do que o que eu quero. Vocês estão entendendo? Eu te amo, e o que o Senhor tem para mim é melhor do que o que eu quero. E quando você reconhece que a vontade dele para você é melhor do que a sua, que você se rende diante dele, ele revela quem você é. Tem muitos aqui que ainda não foram revelados. Tem alguns que estão começando a sair da casca, e eu estou dizendo, meu Deus do céu,
que gente mais linda, que gente poderosa, que gente apaixonada. Mas Deus não pode te forçar. Render-se é ato do teu livre arbítrio, é ato da tua livre vontade. Eu quero que Ele seja meu Senhor, eu quero que Ele mande em mim, eu quero obedecê-lo. Então eu me rendo, eu me rasgo, eu adoro e eu confio. Se eu não quero, eu não faço. Não estou falando de mim, estou falando do eu, nós, sim ou não? Se você quiser, Isaías capítulo 1, versículo 19, ele diz o quê? Se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra. Se você quiser, eu vou te levar a lugares altos. Ah, pastora, mas o que tem a ver o livro de Lucas na mensagem do pescador com os profetas? Porque ali é o chamado de Pedro. Ali é o chamado de Pedro e de alguns discípulos que estavam com ele. Agora veja bem, como estava Pedro? Pedro estava vivendo a sua vida. Pedro estava ali no lago de Genezaré. Eu profetizo que você vai comigo para Israel e vai navegar no lago de Genezaré, em volta das montanhas. A pastora está dizendo, eu vou de novo. E vai comer aquele peixinho do lago, com vista para o lago de Genezaré. Quem tem fé para dizer eu vou? Diga assim, Senhor, eis-me aqui. E então ele estava ali pescando, fazendo o seu trabalho, e de repente alguém tropeçou nele. Não foi ele que foi até onde Jesus estava, foi Jesus que foi até onde ele estava. Ele estava o quê? Saindo de uma noite exaustiva de trabalho, sim ou não? Ele havia pescado durante a noite inteira. Ele queria sustentar sua casa, sustentar sua família, queria cuidar como qualquer um de nós. Trabalhamos para dar o melhor para os nossos filhos, trabalhamos para ter sustento na nossa casa, sim ou não? Quem não faz assim? E ali estava ele, e naquele dia era um dia de frustração para ele. Por quê? Porque ele passou a madrugada inteira jogando a rede. E no momento em que Jesus chega para pregar a multidão que seguia Jesus, seguir a Jesus, a multidão segue. Mas nem toda a multidão que segue a Jesus está com ele. Para ter de Jesus o que ele tem, você tem que sair da multidão e render-se a ele, e se tornar um discípulo dele, e se tornar um seguidor dele, e desejar com todo o teu coração ser como ele, falar como ele, amar como ele. A multidão estava ali, mas Deus estava focando em algumas pessoas, porque Ele sabia desde a eternidade quem são elas. Se Deus está insistindo com você, se Deus está focando em você, é porque desde a eternidade Ele te preparou para arrebentar nessa geração. Então Ele está insistindo, Ele está indo aí tirando falando com você, porque o projeto que Ele tem contigo é muito grande. E Deus sabia que Ele sabia que Pedro, se Isaías tinha lábio impuro, se Jeremias dizia que era uma criança para pregar o evangelho, meu Deus do céu, então, o que nós podemos falar do Pedrão? Né? Um homem que falava mais que os cotovelos, um homem briguento que queria matar todo mundo, destruir Samaria, cortou a orelha de Malco, e teve um momento que Jesus teve que virar para ele e dizer assim: para trás de mim, Satanás. Esse é o dito cujo do apóstolo Pedro, o homem a quem Deus entregou a chave. Você sabe por que Deus entregou a chave para Pedro? Porque foi Pedro o primeiro apóstolo que pregou para os judeus e ganhou 5.000 almas, abrindo assim a pregação do evangelho para os judeus. E foi o Pedro, o chucrão, o grão, né? O meio estouradão, né, Xandão? Foi Pedro que pregou para quem? Para os gentios, lá na casa de Cornélio. Então Pedro abriu as portas
para a pregação do evangelho, tanto para nós gentios. Quem são os gentios? Diga, quem não é judeu. Quem é judeu, é judeu. Quem não é judeu é chamado gentil. Ainda bem que eles não chamam de gentil, né? Não chamam a gente de raivoso, graças a Deus. Então nós somos os gentis. E foi ele que pregou. Estou brincando, Júlio César. Você não sabe brincar, Júlio César. Essa vai estar na rádio. Se acalma. Não, você para com isso. Essa Olha, revelação nós vamos falar na rádio. nós somos tudo boa gente. É tudo bom na gente. Você para com isso. Você sabe o que é fazer programa de rádio com filho, gente? Ele pega todas as minhas brincadeiras e joga lá. Tudo bem. Oh, Jesus. Deixa Deus perdoar. Não. Olha aqui, então, Pedro, então ele tinha toda essa qualificação, essa característica, ok? Só que Deus conhecia o seu coração. Deus sabia quem ele era. E Deus, é engraçado quando Deus persegue alguém. Quando Deus persegue alguém. Tinha tantos lugares para Deus ir, mas Deus quis ensinar dentro do barco de quem? Desse camarada, impulsivo, acelerado, que não fala com a cabeça pensante, pensa com a língua. Na transfiguração, meu Deus, estava lá Elias, estava lá Jesus, estava lá Moisés, e ele querendo construir cabana. Mas também foi ele, nessa impulsividade maravilhosa, o segundo homem que andou sobre as águas. Porque quando disse, se és tu, mandei contigo, ele botou o pé para fora, fundou depois, mas que ele andou. Esse aí. E Deus estava perseguindo ele. E Deus o encontrou na beira daquele lago. E quando Deus começa a ensinar, eu fico pensando, assim, um dia eu quero perguntar. Vou chegar lá, Davi, vou chegar, Pedrão, me diz aí, o que Jesus ensinou no teu barco? Porque o texto bíblico não fala, né? O texto bíblico não fala. E Jesus estava começando o seu ministério. Jesus ainda estava no começo, escolhendo os seus discípulos. Estava na primeira parte do seu trabalho. O que ele ensinou? O que ele falou? Que fez com que o apóstolo Pedro, o Pedrão, o Simão, que depois foi mudado para Pedro seu nome, Simão Pedro, o que fez que ele obedecesse à voz de Deus? Veja bem, primeiro Jesus ensinou ele, depois Jesus deu a ordem. Deus sempre nos ensina primeiro. E existem muitas coisas que ele já te ensinou, e existem muitas coisas que ele já te deu uma ordem. Aleluia. Mas a gente volta lá para Isaías e diz, Senhor, eu estou com a minha boca suja, Senhor, eu não sei falar. E a gente não rompe e não obedece. A gente só vai ter a revelação de quem nós somos quando Deus nos der uma ordem e nós formos cumpri-la. Quando Deus mandar você orar por uma pessoa em fase terminal de câncer, e que você entrar lá, você vai pôr a mão naquela pessoa, porque Deus te mandou, vai ordenar, e você vai saber que ela foi curada. Mas se você não for, porque ficar com vergonha, você não vai descobrir o dom que você tem. Eu não sei o que Jesus ensinou, com certeza falou sobre fé, com certeza incentivou a acreditar em Deus, e disse, Pedro, vai por meio das águas, e lança a tua rede. Olha que chamado maravilhoso que Deus deu a Pedro. Que manifestação maravilhosa Deus fez. E ele disse, Senhor, eu trabalhei a noite inteira. Senhor, eu corri atrás desses peixes a noite inteira. Tem uma palavra para você nessa noite. Diga glória a Deus. Aleluia. Tem uma palavra para você nessa noite. Pedro disse, eu corri atrás desses peixes, eles se esconderam de mim, eu não peguei um. Mas o que o Senhor ensinou, eu vou praticar. Sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. E eles foram, e Deus falou, lance do lado direito. Do lado direito. E ele lançou do lado direito, e a Bíblia diz, meu Deus, que a rede ficou tão cheia, tão cheia, tão cheia, tão cheia, tão cheia, que ele teve que chamar os barcos que estavam do lado, e encheu 3 barcos de peixe, e os barcos cheios de peixe, quase que foram a pique. E sabe o que Pedro fez?
Pedro, olha, se prostrou. Ele se prostrou. Naquele momento ele se prostrou. E o que ele disse? Se afaste de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Olha só. Um disse que não sabia, outro disse que era boca suja, e o outro reconheceu que era o quê? Um pecador. Qual deles Deus desprezou? Nenhum. Nenhum. Deus não precisa que você se santifique a si mesmo. Ele vai te santificar. Deus não precisa que você seja perfeito. Ele é perfeito. E quando Ele tocar em você, Ele vai te aperfeiçoar. Ele vai te capacitar. E então, o que Jesus disse para ele? O que não era digno, o indigno, o pecador, ele disse: venha, a partir de hoje eu vou fazer de você um pescador de homens. Só em 2 mensagens 8.000 ele pegou. Sim ou não? Até a sombra daquele indivíduo maravilhoso, que me lembra muito eu mesma, até a sombra dele curava. De tão maravilhoso que era o seu ministério, de tão impactante que foi o seu ministério. E todos esses homens reconheceram suas fraquezas e obedeceram apesar delas. E tiveram, olha a boca que veio do profeta Isaías, que boca maravilhosa, que anunciou o nascimento de Cristo. Olha que maturidade teve Jeremias de passar tudo o que ele passou e entregar uma mensagem tão gloriosa. Deus não escolhe capacitados aos olhos humanos, porque entre a tua vida hoje, quanto lixo jogaram em você, quanta sujeira pintaram em você. Então você não vai ser escolhido pelas qualidades e defeitos que você tem, porque no meio de todo o entulho que o mundo jogou, existe uma joia que só o Pai conhece. No entulho das palavras tortas, Deus conhecia o coração de Isaías. Na imaturidade de não saber, de não ter estudado o suficiente, Deus conhecia o coração de Jeremias. Deus te conhece. Deus te conhece. E quem sabe hoje, espiritualmente falando, Deus está sentado no teu barco conversando com você. E o que acontece? Pedro, então, larga. Se você ler o resto do texto bíblico, ele não questiona. Isso que, olha, meu Pai do céu. Sabe por que a gente diz assim: eu estou com Deus há 30 anos e eu não vi mudança? Tem gente que diz assim: pastor, eu estou na igreja há 12 anos e eu não vi mudança. E não vê mesmo. Porque nada muda enquanto você não obedece. Nada muda enquanto você não obedece. Pedro não foi consultar os universitários. Pedro não foi em casa conversar com toda a família. Pedro não foi ver o caderninho das contas, como é que estava. Ele chegou, Deus se manifestou a ele, ele conheceu a Deus, o seu espírito foi impactado e no mesmo instante ele largou e seguiu a Jesus. No mesmo instante. Sabe qual é o tempo da demora de algumas coisas na nossa vida? Porque nós demoramos demais para dizer: eis-me aqui. Nós demoramos demais para permitir aquele que nos desenhou e que nos criou, de nos revelar como Ele nos vê. Como Ele nos vê. Nós estamos fazendo muitas vezes o quê? Aquilo que nos convém. Aquilo que nós achamos que é bacana, correndo até de peixe. Muitas vezes nós colocamos as necessidades da nossa vida à frente de Deus, enquanto que Ele é o nosso provedor. Ele quer prover para nós. Você veja que, olha que coisa interessante que Deus falou comigo ministrando ao discipulado com alguns pastores. Quando eu estava ministrando esse texto, o Espírito Santo falou assim: você sabe que o texto dessa pesca maravilhosa é um texto que é mudança de mentalidade, né? Ele fala de mudança de mentalidade. Por quê? Porque Pedro era um pescador muito experiente. E Jesus Cristo era um carpinteiro
muito experiente. Eu não vi nenhum texto bíblico dizendo que Jesus pescava. Mas Jesus se mete lá na vida do pescador e ensina o pescador a pescar. Jesus se mete na vida do pescador, do eletricista, da cozinheira, da dona de casa, da pastora. E eu quero que ele se meta na minha vida. Quem quer que ele se meta? Eu quero. Diga: Senhor, se mete na minha vida. Porque quando ele entrar de verdade para fazer o que ele quer, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que ele preparou para você. Ninguém sonha, ninguém imagina. E sabe qual é a maior felicidade que a gente tem? Aonde mora essa felicidade? Sabe aonde essa felicidade está manifesta? No nosso propósito. Você entendeu? Eu sou feliz. Meu Deus do céu e da terra. Você tem luta, pastora? Mas meu Deus do céu e da terra. Como eu tenho luta, gente. Se juntar a luta de todo mundo, não dá a luta que eu tenho passado. Mas você está triste, pastor? Eu não estou triste, eu não estou desesperada, eu não estou desanimada, eu não estou doente e eu também não estou com medo. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Pronto. Deus mandou, eu estou obedecendo. E se der certo? Obedeci. E se não der certo? Eu sei quem falou comigo. E quando você está no teu propósito, você não tem medo. Quando você está no teu propósito, você não tem angústia, não tem insônia. Quando você está no teu propósito, você tem uma paz que é uma coisa excepcional. E a alegria de você saber que você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. E Deus quer que você descubra para que você nasceu. Agora veja bem. Então Pedro ali diante do Senhor, quem está entendendo? Se rende, se dobra e ouve a voz de um quê? De um carpinteiro. Jesus não era sacerdote, não era da tribo de Levi, mas ele era um carpinteiro, filho de José, de Maria. E aquele pescador reconheceu Deus naquele carpinteiro. Quebrou um paradigma. Porque talvez se ele entrasse na tua mecânica, para ensinar você a arrumar o carro, você ia dizer: você é carpinteiro que está dando pitaco aqui na minha mecânica. Se ele entrasse num fechamento de venda, você ia dizer assim: Senhor, não é assim que faz, é assim que eu aprendi na Polar. Entendeu? Muitas vezes nós resistimos a ele. Só que Deus falou algo tão poderoso. Deus mudou a mentalidade de Pedro, porque Pedro passou toda a sua vida correndo atrás de peixe. E Deus queria mostrar para ele que, como filho de Deus, os peixes é que vão correr atrás de nós. Jesus era filho de Deus, ele sabia a sua identidade, ele sabia seu propósito. Ele foi lá, mandou um pensamento e os peixes foram tudo para o lado direito, como ele tinha mandado. E ele disse que nós temos o poder. Se nós estivermos em obedecer a Deus, todas as coisas nos serão acrescentadas. Porque nós não fomos criados para correr atrás da bênção, mas a Bíblia diz que a bênção vai correr atrás de nós. Aleluia, pronto. Acabou. E Pedro, que estava ali lutando, que estava ali correndo atrás da bênção, Jesus chegou na vida dele e fez com que toda a bênção chegasse de forma instantânea, o que ele não pegou a noite toda. Eu profetizo que aquilo que você não pegou a noite toda, está chegando de uma provisão sobrenatural da parte de Deus para a tua vida agora. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que nesse instante o nosso Deus está dando ordem ao que for necessário para estar do teu lado direito, para que você possa ter colheita. Agora, o que Deus me fala, hoje é Santa Ceia. Nós vamos participar da ceia. E o que eu quero com tudo isso? Mostrar que Jesus Cristo não morreu para que a gente tenha 40 anos de vida feliz. 50 anos de vida feliz. Jesus Cristo morreu para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E sabe o que se perdeu? A nossa identidade. Deus não quer que você passe a tua vida toda como se você fosse uma criatura.
A terra está aguardando com ardente expectativa pela manifestação dos filhos, que reconhecem sua identidade, que recebem sua identidade e que se posicionam rendidos aos pés do Senhor para que obras extraordinárias venham a acontecer. Nós dizemos: Deus sara essa nação. É em nós que está o poder para sarar essa nação. Deus colocou em nós o Espírito Santo. Deus colocou em nós: Senhor, cuide dessa geração. Deus está nos levantando para cuidar dessa geração. Nós é que temos que ensinar essa geração. Nós é que temos que interceder por essa geração. Nós é que temos que nos tornar exemplos para essa geração. E um exemplo tão extraordinário que eles olhem as coisas que o mundo oferece e olhem para nós e digam assim: não, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe, eu quero Deus do meu pai, eu quero Deus da minha mãe. Não tem nada que a gente queira que Deus faça que Ele não colocou em nós a capacidade de nós fazermos. Está em nós. A mudança da tua casa está dentro de você. A mudança da tua vida sentimental, espiritual, está na condição de você render-se ao papai. Você sabe que quando o papai te preenche, quando você é preenchido pelo papai, antes de eu entender realmente quem eu era uma pessoa muito, muito, muito ferida. Eu falava muito. Quando eu era ofendida por qualquer coisa, eu não suportava aquela dor. Eu falava 300 vezes a mesma coisa para um monte de gente. E olha que eu não estava passando nem um terço do terço das lutas que eu tenho passado nos dias de hoje. Porque Deus não disse que eu não ia ter aflição. Deus não falou que eu não ia passar problema. Ele falou: se alegre com as tribulações da vida. Então tem que ficar alegre, porque alguma coisa Ele vai fazer. Ele gosta de causar e Ele vai causar alguma coisa. Em mim já causou. Porque, gente, quem está comigo sabe, eu não abro a boca. Abre a boca, Janilda. Quando que você me viu assim? Não fala mais nada. Antes era bem diferente, né? Por quê? Porque Ele foi me aperfeiçoando. Não fala nada. Fala, Rafael, você ficou comigo hoje, o que eu falei? Nada. Nada. Porque eu aprendi que não é na multidão das minhas palavras. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que é Ele. E essa paz não é natural. É a paz dos filhos de Deus. É a paz dos filhos de Deus. Ser um homem de Deus não quer dizer que você não vai passar luta, não vai passar problema, não vai ter deserto, não vai ter vale na tua vida. Mas quando você está com Deus e sabe que está nos pés dEle, a responsabilidade não é minha. Eu não sou responsável. Porque aquele que levanta o soldado, é Ele que mantém, é Ele que sustenta. Aquele que te põe numa guerra, é Ele que mantém a provisão. Mas no meio de uma guerra, às vezes a gente perde algumas batalhas, sim ou não? Mas perder uma batalha não quer dizer que você perdeu uma guerra. Mas por quê? A paz vem de onde? A paz vem dos pés do Senhor. A paz vem do quê? De um coração quebrantado. Eu quero dizer para você hoje, Jesus Cristo não morreu só para você prosperar, ou só para você receber a cura de um câncer. Ele morreu para que milhares de Cristos se manifestem nessa terra. Ele não disse: vocês vão fazer o que eu faço, e coisas maiores. Você tem feito alguma coisa que Ele fez, ou tem feito alguma coisa maior? Então você não foi revelado ainda. O sacrifício que Ele teve naquela cruz não foi completo ainda na sua vida, porque nós temos que impactar esta geração, demonstrando o poder que Deus tem, revelando a paz que Ele tem, revelando as maravilhas dEle. Nós fomos chamados por Ele para sermos igual a Ele. Ou Ele não disse isso? E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E vocês falarão aos demônios e eles terão que sair. E se você passar pelo fogo, não se queima. E se passar pela água, não se afoga. Eu estou contigo até a consumação dos séculos. Tudo o que você acreditar, eu vou realizar.
Só que nós temos que acreditar. E quando que nós dizemos que acreditamos? Não é com a boca que nós dizemos que acreditamos. Não é com a nossa boca. Não é com o nosso intelecto. É com uma loucura de amor sobrenatural por Ele, que diz: eu quero ir, Senhor. Eis-me aqui. Você já errou? Ele sabe. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque era para você ouvir essa mensagem. Essa mensagem foi preparada ontem. Essa mensagem foi para você, por quê? Porque Deus quer que você ouça essa mensagem. Você medita nessa mensagem. Será que você é aquilo que você foi gerado em Deus? Será que você já se manifestou com a autoridade que Deus deu para você lá na eternidade e que restaurou na cruz do Calvário para que se manifeste? Então o que está precisando fazer? Hoje nós não vamos tomar a ceia. Tomar a ceia é participar do corpo, é participar do sangue, é entrar no corpo e ter comunhão com Deus. O que nós dizemos quando tomamos uma ceia, nós temos que dizer o seguinte: Senhor, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Senhor, eu não sei qual que é a tua vontade. É isso que eu quero que você hoje faça nessa ceia. Senhor, eu não entendo o que o Senhor quer comigo. Eu não entendo para que eu nasci. Eu não vejo sentido na minha vida, Senhor. E eu me achava meio boca dura, mas vi que Isaías também era. Eu me achava meio imaturo, mas eu vi que Jeremias também era. Eu achava meio ogrão, né? Mas aí eu vi que Pedro também era. E o Mateus lá, o cobrador de impostos, que estava sendo traidor de Israel, cobrando impostos da sua nação para Roma. Então não está nem aí com o passado que você tem até o dia de hoje. Ele só está interessado no que você vai ser amanhã. Porque talvez você chegou até aqui por ignorância da tua identidade. Mateus chegou a ser cobrador de imposto porque não sabia que ele foi escolhido para ser um discípulo. Deus colocou um cobrador de imposto. Meu Deus, gente, se você está ouvindo a voz do Espírito de Deus nessa noite, aleluia, eu estou feliz com Jesus, porque eu sinto queimar dentro do meu coração. Sabe o que eu quero para você? Eu quero para você a plenitude do Espírito Santo na tua vida. Sabe o que eu quero para você? Que você caminhe nessa terra e nunca mais diga que você é um erro, que você foi um erro, um acidente. Não é, você não é acidente, você não é erro. Você é um projeto eterno que nasceu para dar certo. E que você precisa demonstrar essa confiança no Senhor, permitindo que Ele te conduza, porque ninguém manda em você. A única pessoa que pode ir aos pés de Jesus por você é você. A única pessoa que pode levantar a mão e ir é você. E talvez você já levantou a mão e de repente as pessoas te feriram, te maltrataram. Que tem você com os outros? Segue-me tu. Apedrejaram Jesus, crucificaram Jesus, falaram mal de Jesus, chamaram ele de Beelzebu. Você acha que não vão falar de você, não vão falar de mim? Alguém negou Jesus, alguém vendeu ele por 30 moedas. E ele passou por provações, também nós. Isso não é prova de que nós não somos amados. Isso é prova de que nós estamos passando por provas por amor dele. E quando nós passarmos provações por amor dele, e nós passarmos por cima da ignorância, do maltrato, que nós passarmos por cima de todas as coisas que as pessoas da ingratidão dos nossos líderes, quantas pessoas boas estão morrendo espiritualmente porque não reconheceram, porque não foram reconhecidos, porque não tiveram oportunidade. Mas Jesus Cristo ainda não fechou a porta das oportunidades. Aleluia. Jesus não fechou as portas das oportunidades. Jesus Cristo, Ele tem um projeto lindo com você. E nada vai ofuscar. E não importa onde você tenha caído. Você é como um diamante precioso. Não importa onde caia, Ele vai pôr a mão para pegar. Porque você foi feito para ser ornamento na mão dEle. Aleluia. Hoje é ceia. Você vai comer o corpo e o sangue de Cristo. Para quê? Para continuar com o mesmo reclamar? Para quê? Para você continuar com a mesma vida de medo? Por que você não foi orar? Porque tive medo.
Por que você não falou de Jesus para aquele vizinho? Porque eu não sei falar. Porque eu não estudei a Bíblia. Porque eu não conheço nada. Se você conhece o amor de Deus, já pode falar só do amor dele, que você já vai fazer um sucesso. Só falar que você vai arrasar, só falando do amor dele. As pessoas não precisam de teologia, elas precisam saber que o Deus dela ama elas. É só isso que elas precisam. E sabe o que eu vou fazer antes da gente ceiar? Tira aqui para mim, por favor. Harama surianda labacai, surianda lema surianda lamacai, orianda shurianda lamashuria. O enganador, ele trabalha contra nossas vidas. Sabe qual que é o maior propósito de Satanás? Não deixar que a tua identidade seja revelada. Ele não quer que você saiba quem você é. Ele está lutando contra a tua identidade. Porque quando nós descobrirmos o que somos e o que podemos fazer, ele nunca mais vai chegar na nossa casa, não tocará mais nossos filhos, não vai mexer mais com as nossas emoções, não vai mais trazer tristeza ao nosso coração. Então, o que ele quer? Ele quer destruir. Jesus veio resgatar o que se perdeu. E o que se perdeu foi a nossa identidade nele. A Bíblia diz que nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. E nós fomos criados para o mesmo propósito, adorar a Deus. Assim como Jesus adora o Pai, também nós fomos criados para adorar. Assim como Jesus serve ao Pai, também nós fomos chamados para servi-lo. Nada que o mundo possa nos oferecer, nada que o mundo possa nos dar, nada, sempre vai existir um vazio, sempre vai existir uma insatisfação, porque é muito pouco o que você está vivendo perto daquilo que você foi criado para viver. É muito pouco aquilo que você está fazendo perto daquilo que Deus te chamou para fazer. Deus te levantou, Deus te tirou, Deus te ungiu, e hoje Ele quer tocar você, quem sabe com uma brasa no coração, para ser curado das dores, quem sabe com uma brasa na boca, para que a sua boca seja purificada, quem sabe com uma brasa no ouvido, para que você consiga voltar a ouvir a Deus, quem sabe com uma brasa nos teus pés, porque os teus caminhos não estão sendo bons diante de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, absoluta certeza. Eu tenho absoluta certeza que Ele ama você. Lutar com o diabo é fácil. A gente vence ele em 2 minutos, pelo nome de Jesus. O problema é que muitas vezes a gente passa mais tempo da nossa vida lutando contra Deus. Nós estamos lutando não é contra Satanás. Quantos de nós estamos lutando contra a vontade de Deus para a nossa vida? Dizendo, eu agradeço, mas não quero. Eu agradeço, mas não vou pagar o preço. Eu agradeço, e aí continua perguntando, por que estou chorando, Senhor? Por que eu não consigo ter paz? Por que eu não consigo ver as coisas maravilhosas que o Senhor me dá? Por que até as coisas que eu vejo que o Senhor fez por mim não me satisfazem, não me preenchem? Porque é difícil você viver uma vida que não é tua. Porque a vida que é tua foi a que Deus criou para você. A vida que é tua e a vontade que Deus preparou para você, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Deus é um Deus tão justo que Ele não vai te condenar pelo pecado do outro. A vontade dele para você é sobrenatural e extraordinária. É magnífica. A vontade dele para você é perfeita. Perfeitinha, feita e desenhada para você. Agora eu pergunto, a quem eu enviarei? Enviar para onde? Aonde você estiver. Ele te envia para o teu trabalho, ele te envia para a tua casa, ele te envia na rua. Ele põe pessoas no teu caminho. Ele põe gente para pedir uma esmola para você. E todo esse povo
uma oportunidade. Diga ao Senhor: me toca com brasas no altar. E eu creio de todo o meu coração, eu creio com toda a minha alma, e creio com todo o meu entendimento, que hoje o que se havia perdido vai ser encontrado. A paixão por pastorear, a paixão por adorar, a paixão por servir, a paixão por cuidar, por interceder, que era o começo daquilo que Deus estava começando a te revelar. Hoje Deus vai te curar nessa ceia. Hoje Deus vai te restaurar nessa ceia. E você vai parar de ficar desesperado correndo atrás de peixe, correndo atrás de bênção, correndo atrás de coisas. Porque aonde você for, Ele vai correr atrás de você e vai te alcançar e vai te abençoar. Enquanto o pastor Júlio começa a cantar, eu te chamo para a presença de Deus essa noite.